Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original, onde a gente estuda de manhã uma reflexão bíblica e à tarde, perto das 16h30, às 17 horas, a gente faz a oração pelo Brasil. Então seja bem-vindo. Se você está chegando aí, não deixe de se inscrever no canal e caso já seja inscrito, fica o convite para você verificar aí se a sua inscrição está ativa, tá? Sem falar no link aqui embaixo, que por meio do qual você pode se tornar membro do canal, tendo acesso a conteúdo exclusivo. Pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre um conceito muito importante, que é o conceito de arrependimento. Para isso, vou me reportar ao segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 3, onde o livro da lei é achado. O livro da lei de Deus estava desaparecido, as pessoas estavam andando sem rumo, uma vez que em hebraico lei é Torá. Torá vem de Rar, que significa seta, aquela seta ou lança que indica o caminho, né? A lei é uma seta que indica o caminho, mas o que nos empurra a andarmos no caminho é o Espírito, que é o vento, né? E você pode ver em Mateus 4, né? O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, ou seja, o que conduz o homem de Deus no seu caminho é o Espírito e a seta que aponta o caminho é a lei. E eles estavam sem a lei, estavam à deriva, perdidos espiritualmente, e aí encontraram, arrumando o templo, restaurando o templo, na época do rei Josias, eles encontraram o livro da lei e entregaram, comunicaram ao rei, né? E o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas vestes, se arrependeu, ficou muito preocupado e ordenou aos sacerdotes que eles fossem consultar a Deus em nome dele, em nome de todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos desse livro, né? E ele entendeu que Deus estava irritado com eles por eles não terem feito o que o livro mandava. E aí o que é interessante é que em vez do sacerdote consultar diretamente a Deus, eles procuram uma profetisa chamada Hulda, né? Então você vê como é que ele estava afastado de Deus, ele não tinha acesso direto a Deus. Sabemos que no Novo Testamento, depois que o véu do templo foi rasgado, temos acesso direto ao Santo dos Santos, à presença de Deus. A gente não tem mediação, o único mediador que há é Jesus Cristo. A palavra de Deus garante isso. Só há um mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso único mediador. A gente não precisa ir correr atrás de um ou de outro. Principalmente quando é um sumo sacerdote que tem acesso direto a Deus, tinha a sua roupa, o turbante representando a cobertura de Deus, uma placa de ouro na testa escrita Kodesh Le'Yehovah, ou seja, separado para Deus ou consagrado ao Senhor, tinha o seu peitoril com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos de Israel e uma das qualidades da presença de Deus. Ele tinha todo acesso à presença de Deus, mas ele estava afastado. Por quê? Estava longe da palavra, longe da lei de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para se arrepender é nos expormos à palavra de Deus, uma vez que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente recebe o dom da fé, o dom do arrependimento, nós nos arrependemos, nos humilhamos, como diz 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quando a gente ouve a palavra, o Espírito Santo vem, a fé vem junto, o arrependimento bate e a gente volta aos caminhos do Senhor. Foi isso que estava acontecendo aqui, né? E aí eles consultaram a profetisa Uza e a mensagem dela foi uma mensagem bem dura. Ela falou: digam ao rei o seguinte, a seguinte mensagem que Deus manda: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro da lei que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses e assim me fizeram ficar irado por causa de todas essas coisas que eles têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso a respeito do rei. Aí do rei é interessante, porque o rei rasgou as suas vestes, ele mostrou arrependimento verdadeiro. Quando a mensagem é para o rei, olha o que Deus diz por intermédio da profetisa Hulda. Você ouviu o que está escrito no livro, se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver e o nome dessa cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração e por isso, só depois da sua morte que eu vou derramar esse castigo. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta e o rei, logo em seguida, ele ordena toda uma reforma religiosa. Então vocês vejam, pessoal, a importância do arrependimento. Esse rei
Diante daquela informação, qual foi a sua reação? De neutralidade, de frieza, como esses outros homens? Não, ele se arrependeu e demonstrou isso com as atitudes. Eu digo para você que arrependimento traz restauração, traz renovo, traz perdão, traz mudança de destino, mudança de rota, uma nova linha do tempo começa a ser escrita e significa a presença de Deus tomando posse, uma vez que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem se arrepende é porque o Espírito Santo está habitando dentro dele. E o Espírito Santo nos leva a esse sentimento de arrependimento e a vontade de retornar à presença de Deus. Receba a palavra de Deus, receba a lei do Senhor, receba esse espírito de arrependimento para que você não colha os frutos da rebeldia, mas pelo contrário, você possa colher o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. São essas coisas que eu profetizo sobre a sua vida, pedindo a Deus que nos livre da enfermidade, do desemprego e da falência, guarde-nos nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente, de modo que nenhuma arma forjada contra nós possa prevalecer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Maldição sem causa não prospera, segundo diz a palavra, e a palavra também nos garante que quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar. Tá bom? Fique com Deus, um abraço a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado e uma tarde também de vitória, em nome do Senhor Jesus. A gente se vê às 16h30, se Deus assim permitir. Um abraço, valeu!